Aliás, ele também é muito bom para controlar a ansiedade. Mas o Felipe Okazaki, que é psicanalista, colaborador do grupo psicanalítico Épico, dá cursos de comportamento humano e tem dicas preciosas para você e para mim controlarmos a nossa ansiedade. Porque a ansiedade não faz bem para ninguém, não é verdade? Não faz bem. Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente tá doido para aprender quais são essas dicas, Pois sabe, é. Felipe? Porque não há quem não tenha um pinguinho de ansiedade, né? Não tem. É muito complicado, né? E, por exemplo, a psicanálise sempre fala muito da ansiedade. Ela é muito a origem dos problemas vem sempre da ansiedade, E muitas né? doenças, né? A gente já tem comprovação científica que algumas doenças sérias são provocadas pela ansiedade. Exatamente. Para a gente, por exemplo, explicar um pouco sobre a ansiedade, a gente tem que entender um pouco sobre a origem dela, né? É sempre muito importante, assim, para o pessoal entender. Por exemplo, ele surge muito sobre o comportamento humano em relação a outras pessoas. E também pode ter a ver muita ligação com químicas do cérebro também. Algum desequilíbrio, entendeu? Por exemplo, assim, uma pessoa sempre... A ansiedade sempre vem junto com as preocupações. Preocupações, olha só que interessante. Preocupações do quê? A gente se ocupa previamente de algumas coisas que nem aconteceram ainda. Então, olha só como isso afeta várias coisas. Então, por exemplo, tem muita ligação também com a insegurança e autoconfiança também. Por exemplo, uma pessoa que não se confia, ela tende a não confiar nas outras pessoas e nas coisas que chegam a ela também, não é verdade? Por exemplo, olha só, também tem uma dica que eu sempre falo, é o seguinte. Pegue um problema, se você está com algum problema, para você ter que resolver um problema, pegue esse problema do começo, meio e fim. Eu sempre falo assim, não é resolver um problema, é você conquistar o problema. O que significa isso? Você pegar um problema do começo, meio e fim. Ao invés de você pegar um problema e já logo falar assim para as pessoas, por favor, me ajuda, não sei o quê. No meio do caminho, sempre a gente vai falar, ou tem aquela mãe, ou um pai, ou algum amigo que você vai falar assim, poxa, me ajuda, alguma coisa, eu estou sem alguma opinião. Só que a gente esquece que a opinião do outro nem sempre é a melhor opinião para você. Não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Resolva o problema do começo, meio e o fim. Porque mesmo que você não obtenha sucesso, no final você vai conseguir ter uma autoestima muito maior. Porque você vai falar assim, poxa, eu sei que agora eu aprendi. Eu mudei de opinião sobre isso. Eu sei que eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso. Ok? Aumentando a sua autoestima, automaticamente você vai aumentar o quê? Vai diminuir o quê? A sua ansiedade. Ok? Uma dica legal também é o quê? A respiração. Hoje em dia a gente respira muito pouco, não é verdade? A gente não usa o total do pulmão. É muito importante, por exemplo, em todas as meditações de religiões, por exemplo, a gente usa sempre muito a respiração. A respiração é a base da meditação, não é verdade? E a respiração nada mais é do que você trazer oxigênio para você, e o oxigênio nada mais é do que um calmante natural. Por isso que outra dica é o quê? Exercícios aeróbicos. Pelo próprio nome já diz, aeróbicos. São exercícios que a gente usa o oxigênio para trazer energia para o nosso corpo. Então, na verdade, ele é o verdadeiro ansiolítico para a gente. Tá? E tem várias outras formas também. Por exemplo, tem a forma de você, assim, uma pessoa que é muito ansiosa tende a se sabotar demais. Ela se sabota, fica com medo do sucesso, sabe? Ela fica projetando, então imaginando coisas. Ela está preocupada com coisas que ainda vão acontecer, Isso, né? E às vezes ela distorce até uma realidade. Então, por exemplo, ela acaba criando situações que nem existem para virar motivo de fuga para ela não tomar uma decisão. Então, a pessoa ansiosa também costuma ficar o quê? Estagnada. Então, ela fica com dúvida em relação a vou decidir entre o caminho A ou o caminho B. Fica a vida inteira. No meio do caminho. Isso pode durar a vida inteira. A pessoa não escolher nenhum caminho A ou B, na verdade. Então, para a gente alinhavar, né? Você falou da preocupação com o outro, é importante a gente ter uma consciência de quem a gente é, do quão importante a gente é, né? Não se preocupar com o que vai acontecer, mas viver o presente. Exatamente. Buscar as respostas dentro da gente, né? Dentro das nossas vivências, quer dizer, pegar o problema do começo e resolver ele até o fim. Começo, meio e fim, né? Respirar bem. Respirar bem. Fazer exercícios. Com certeza. E, por exemplo, olha só, uma palavra que o pessoal costuma fazer muito juízo negativo ou sentimento de culpa, que é a palavra arrependimento. Arrependimento, se você for traduzir no grego, ela significa metanoia. O que significa isso, metanoia? Mudança de postura que não obteve sucesso no passado para uma nova postura.
Entende isso? Então, por exemplo, se uma coisa que não deu certo, não fique lá se culpando, oh meu Deus, por que eu não fiz isso? Ou por que eu não tomei aquela decisão? Não, simplesmente você pega aquela coisa que você não fez, que não deu certo, tente mudar para uma nova postura. Uma nova postura. Aí sim é um arrependimento bom. Isso. Né? Você troca, você fez uma coisa que você viu que não foi legal, mas você vai por um outro Exato, não é caminho. aquela coisa de você ficar se culpando, Muito entendeu? bom. Isso é sempre muito interessante. Mas eu tenho certeza, assim, que, por exemplo, fica muita informação agora na cabeça, com certeza, né, do telespectador, mas eu tenho certeza que até o final do programa a pessoa já vai se reorganizar na cabeça e eu tenho certeza que no final do programa a pessoa vai sentir bem melhor já, assim. E eu desejo isso também. Você tem que estar aí, olha, mais tranquilo. Comece pela respiração. Acalme o teu coração. Se for necessário, comece já aquela tua caminhadinha, um exercício aeróbico, encha seu pulmão de ar e aí espere essas respostas de acordo com aquilo tudo que você já viveu. Conversei com o Felipe Okazaki, que é psicanalista. O contato é no www.timos.com.br e o telefone 0 operadora 11 2339 3660. Tá certo, isso aí, Felipe? tá certo. Muito obrigada. Obrigado a você. Uma ótima tarde e um bom final de semana. Um bom final de semana.